Fala gurizada, aqui é o Léo da Deslocador e hoje eu tô aqui para mais um vídeo a respeito dessas duas lentes aqui, DZO Kata Zooms. Para quem serve esse vídeo? Para pessoas que eventualmente estão pensando em adquirir essas lentes ou quem sabe alugá-las, seja aqui ou em qualquer outra locadora. E também para aqueles nossos clientes que eventualmente não tem muito tempo de vir aqui na locadora, escutar o que a gente tem para falar sobre elas, podem assistir esse vídeo que também já vão entender um pouco melhor dessas duas lentes aqui. Vale ressaltar que esse vídeo não é patrocinado pela DZO, isso aqui é apenas a opinião, a perspectiva de uma locadora de equipamentos do interior do Rio Grande do Sul, que atende produções de pequeno, médio e início de grande porte. Justamente os mercados que essas lentes aqui costumam atender. Vale também já adiantar para você que está assistindo aí que esse vídeo aqui não vai ter teste, tanto técnico quanto artístico dela. Nós vamos deixar isso para um outro vídeo, que caso a gente também já tenha lançado ele, eu vou deixar no card aqui em cima, mas se não, em breve ele vai estar disponível. A gente prefere deixar um papo para um vídeo e o teste para outro. Essas duas lentes aqui já não são mais tão novas assim, lançaram no final de 2021, início de 2022 no mercado brasileiro, mas nós viemos adquirir elas apenas no final do ano passado. A DZO fez uma promoção delas, desceu bastante o valor e a gente pensou em adquiri-las, afinal a gente não tinha opção de lente zoom aqui na locadora, lente zoom cine, então essas aqui vieram como uma boa opção e também como forma de dar match às DZO Vespid. A gente já vai entrar nesse mérito também. Elas chegaram em novembro de 2025, tivemos alguns problemas com a receita, só para variar, mas agora é fevereiro de 2026 que a gente está gravando esse vídeo e, enfim, elas estão há alguns meses aqui, já tiveram algumas saídas, a gente já pode falar a respeito um pouco delas. Nosso set aqui é composto pela 3580 e a 70-135. Ambas são T2.9, cobrindo sensores full frame e pesando incríveis 1,5 kg cada. Eu sei, para muita gente 1,5 kg pode parecer bastante, mas para o mercado que elas foram designadas, o tamanho delas e até mesmo comparada com linhas anteriores da DZO realmente é impressionante a quantidade de elementos óticos que tem aqui e o baixo peso que eles conseguiram manter nessas duas lentes aqui. Claro, eu não estou falando que pode simplesmente pegar elas, colocar em qualquer câmera e sair rodando, talvez às vezes um próprio suporte de lentes na frente, inclusive já tem aqui o próprio engate para colocar no suporte de lentes. É interessante porque assim, 1,5 kg não é tanto, mas também não é que seja pouco, né? Eventualmente num próprio bocal PL, como ela tá aqui, tu consegue colocar e ele não sentir tanto, mas mesmo assim ter um cuidado com o suporte de lentes também, se estiver usando ela na opção de bocal EF, ajuda bastante, claro. Aquela história, 1,5 kg não é muito, mas também não é que seja pouco, né? O set completo dessas DZO Kata conta com 3 lentes, embora a gente só tenha 2 aqui, tem mais uma 18-35, que a gente acabou não comprando porque o preço ficaria muito elevado e a gente viu que essa 35-80 e 70-135 já nos serviria muito bem. E a 18-35, fora, claro, 100 milimetragens importantes dentro do range ali, fazia pouco sentido pelo preço e de fato é um range de zoom muito baixo, assim, realmente. Às vezes a própria uma lente fixa ou 2 lentes fixas combinadas, né? Por exemplo, combinar as DZO Kata com a Vespid já mata essa necessidade. Hoje o preço para adquirir elas, fevereiro de 2026 lá na BH, vai estar por volta de $3.000. Elas chegaram no mercado ali por volta de 5, então a DZO fez uma boa promoção agora. Lógico, na nossa realidade brasileira isso não é pouco dinheiro, ainda mais com os impostos que tu tem que pagar para chegar o equipamento aqui. Veja, são valores que hoje no Brasil, para tu comprar essas duas lentes, pagar tudo certinho, os impostos vai estar em torno de uns 35, 40, um pouquinho mais até dependendo. Sim, é um valor agregado bem alto, mas aquela história, comparado a muitas outras opções de lente zoom mais consolidadas no mercado, isso aqui ainda incrivelmente muito barato. O valor de locação delas hoje na locadora está girando em torno de R$ 1.200 o dia das duas e R$ 700 individual de cada uma, caso tem pessoas como clientes nossos que já alugaram somente uma, né? E elas costumam ser muito alugadas justamente por ter um look muito semelhante aos das Vespid, embora seja diferente, justamente por ter muitos elementos óticos aqui dentro, ela passa uma estética mais vintage, né? Para a luz passar e chegar até o sensor tem muito vidro aqui dentro, então isso consequentemente vai diminuir a nitidez. Mas frente às Vespid, o que elas acabam ganhando é justamente na praticidade. Tu acaba conseguindo ter diversas milimetragens num corpo só, tu acaba perdendo um stop de luz comparado à Vespid, mas mesmo assim às vezes a praticidade fala mais alto e as pessoas acabam optando por isso. Enfim, nos padrões das DZO Vespid são lentes com característica, mas nítidas o suficiente para serem chamadas de nítidas. Uma coisa muito positiva que daí tu vê é um ganho frente às Vespid, é que o match entre elas de fato é perfeito. É só colocar também no DaVinci ali nos scopes para dar uma olhada, que tu vai ver que graficamente ele de fato é muito preciso, uma coisa
bem exata. O único ponto mais chatinho que eu percebi foi quando na 35mm da 3580, basicamente ela tem uma distorção maior do que na própria 21mm da Vespid. Assim, é uma distorção que não é nada exagerado, mas, enfim, é perceptível aos olhos, não necessita somente de quadro teste para perceber isso. De fato, vai de acordo com a preferência da pessoa, o filme que tu tá rodando, qual que é a proposta, enfim. Nossos clientes já utilizaram elas no tripé e na mão, mesmo elas sendo relativamente mais pesadas, assim, ainda tá num nível mais tranquilo. Eventualmente tu coloca um Cine Saddle ali para dar uma estabilizada, o próprio Easy Rig. Então, quanto a isso, fica mais irrelevante. Agora, se tu tá só segurando na mão, é aquela história. No final, não chega nem a 4, 5 quilos ali com uma head Komodo, como a nossa, que é, de fato, a câmera que as pessoas acabam mais utilizando junto com essas aqui. Mas tu ficar segurando muito tempo esses 3 quilos ali não é para qualquer um. Então, enfim, para alguns é um incômodo isso, acaba tendo que combinar junto com esses outros acessórios. Mas, de fato, o que todo cliente mais gosta que acaba utilizando elas é o fato delas serem parfocais. O que é uma lente parfocal? Basicamente, quando tu altera o zoom da lente numa lente fotográfica, tu perde o foco. Aí vai ter gente que vai me falar, não, isso é mentira. Quando eu altero o foco na minha lente fotográfica aqui, ela foca porque está no foco automático. Sim, no foco automático isso funciona porque ele vai lá e recalcula. Agora experimenta colocar no foco manual que tu vai ver que ela não foca, ela não permanece em foco, diferente de lentes Cine Zoom que são parafocais. Ou seja, se eu saio de 70mm e vou para 135mm, o foco permanece onde eu cravei ele. Ou seja, se eu foquei em 3 metros, por mais que eu altere de 135 para 70mm, o foco permanece em 3 metros, ou seja, abre muita possibilidade criativa de eventualmente fazer alguns planos mais criativos, onde tu faz aquele chicote de zoom, enfim. Tem muitas possibilidades e é uma coisa interessante que aí combinada, atrelada a esse look de lente cine, tu consegue ter o lance da lente parafocal, né? Nós tivemos por aqui um modelo anterior a essas aqui, nós tivemos a Pictorzoom 2055, que era T2.8, né? Praticamente a mesma coisa que aqui são T2.9, mas de fato, tendo as duas unidades, tanto a anterior quanto essa linha mais nova, de fato dá pra ver que tem um grande avanço. Fora as Pictor só cobrirem sensores Super 35, essas aqui já cobrindo full frame, esteticamente, mecanicamente, elas estão muito mais bem construídas. Uma coisa que eu gostei bastante dessas aqui foi que sim, ela tem às vezes até o mesmo comprimento que a Pictorzoom, só que o lance é que ela fechou mais aqui, ela permaneceu num mesmo diâmetro, embora aqui, claro, seja o diâmetro do bocal PL, a frente é para matchbox de 80 e rosca de 77, ou seja, isso facilita muito o nosso mercado aqui, que todas as nossas lentes cine estão nesse padrão. E anteriormente a Pictorzoom ela abria demais, chegava a 86mm, se eu não me engano, de rosca. Então ela ficava com uma frente bem grande, que aí às vezes, pô, tu ia combinar com a Deseo Vespid, tu tinha que alterar muita coisa do matchbox, coisa, enfim. Nos padrões de produção por aqui, de fato, essa estrutura aqui combinou muito melhor com a gente. E tu veja, mesmo elas tendo essa possibilidade de cobrirem sensores full frames, elas permaneceram com o mesmo peso da Pictorzoom, 1,5 kg, que ainda é um peso bem razoável. Não, e assim, de fato, oticamente, mecanicamente, elas estão muito bem construídas, impressionante como a Deseo tem avançado nas suas tecnologias também, claro, isso também muito ligado ao progresso chinês, mas pelo preço delas, elas não deixam nada a desejar. Mecanicamente, assim, o anel de foco está muito parecido com o da Vespid, que já era muito bom. O anel de diafragma teve aquele ajuste de ele ficar um pouquinho mais pesado, que era uma coisa que eu já não curtia muito, pelo menos nas nossas unidades de Vespid aqui. O anel de zoom aqui também muito suave, fácil de manusear. E uma coisa que eu achei impressionante, principalmente sendo zoom, que daí eu fiz o teste no quadro teste para de fato ter essa noção real, ambas as lentes praticamente não tem nenhuma aberração cromática. Mesmo levando para pós, vendo a imagem de perto, elas não tem nada perceptível, até diferente das Vespid, que se tu aproximar bem ali no quadro teste, tu consegue perceber alguma coisa, mas aqui não dá para identificar praticamente nada. Não tem muito nem como compreender o que eles fizeram aqui, porque em teoria, pô, ainda mais por ter mais elementos óticos, ficaria muito mais difícil, mas, claro, faz sentido por ser uma tecnologia mais nova aqui das Vespid e, enfim, muito bacana ver isso, ver a Deseo avançando nesse sentido. Pois é, eu tô comentando bastante das Deseo Vespid junto nesse vídeo aqui e futuramente a gente vai fazer um vídeo sobre o match
entre os dois sets, tanto esse aqui quanto das Vespid. E caso ele já estiver disponível, eu deixo no card aqui, mas enfim, se não tiver, em breve ele vai estar disponível. Mas assim, adiantando para vocês, já teve cliente que usou a 3580 com a 21mm e elas dão match. Óbvio, são diferentes, tu tem que levar pro DaVinci, fazer um ajuste que o outro, mas assim, tem como chegar na combinação entre as duas e aí, consequentemente, te abre muito mais possibilidades criativas. Seja pela praticidade da lente zoom, né, ter diversos ranges aqui numa lente só, o fato de elas não terem aberrações cromáticas, comparado também às Desio Vespid, que daí também são lentes menores, vão caber em espaços menores, são mais leves, enfim, é uma combinação bem interessante da pessoa fazer. E assim como as Vespid, elas chegam na locadora com bocais PL e F, no momento elas estão com bocal PL, o mais universal de todos. Tanto o RPL quanto o que não é F são duas boas opções aí para funcionar em qualquer tipo de câmera. O que eu melhoraria nelas? Olha, bem difícil, porque de fato isso daqui tá um set bem interessante. Se for pegar a linha inteira, a Kata, trazendo a 1835, talvez o que eu faria seria, numa futura linha, concentrar o set de zoom em apenas duas lentes, cobrir um bom range entre elas, eventualmente até a Desio criando uma lente que seja de um zoom ratio mais alto, ainda num preço bacana. Quem sabe tornaria elas mais leves, mais rápidas, só que claro, tudo que eu tô falando aqui pegaria no preço e claro, vai elevar o preço, às vezes já vai mudar o tipo de cliente, enfim, essas lentes estão precificadas num valor bem interessante, então tu vê, torná-las mais rápidas, torná-las mais leves é tudo coisa que acaba complicando para quem fabrica, então isso acabaria implicando no preço e talvez eu não sei se seria um preço daí que o mercado compraria, né? Lógico, o mercado que eu falo, nossa realidade, produtores menores, né? Coisa, enfim, mais simples, assim, a gente não tá falando de nenhum mercado high-end aqui. Pois é, lentes que me chamaram bastante atenção antes de a gente adquirir essas aqui foram as Laowa Ranger, que são lentes bem pequenas, assim, é impressionante também como é que eles conseguiram fazer uma lente zoom num range interessante, só que assim, ó, coisa de praticamente esse tamanho aqui assim, né? A nível de tamanho e peso seriam até mais interessantes que essas Desio Kata, só que lógico, essas Laowa Ranger só cobrem sensores Super 35, enquanto essas aqui são sensores full frame, até por isso a gente preferiu comprar essas aqui para, enfim, estar mais preparado para o futuro, conseguir atender diversas demandas de câmeras. Então fica a dica para Desio aí, eventualmente, se tiver algum envolvido assistindo, de repente seguir como inspiração aquelas Laowa Ranger, fazer uma coisa num tamanho menor, um peso interessante, que cobrisse sensores full frames e de repente chegasse num T2 da vida. Não tô pedindo mais nada, né? Ah, e se conseguir ainda também deixar mais ou menos nesse mesmo preço aqui. Ah, e outra inspiração interessante também da Desio desenvolver seja uma lente zoom com um range parecido com a Laowa 25-100 ou com a 7 Artesans 24-96mm, se eu não me engano, duas lentes que giram em torno de um zoom ratio ali de 4 vezes. Pô, isso é muito interessante, abre muitas possibilidades criativas, né? Só que, poxa, Laowa 25-100 tá chegando no mercado ali em torno de 3 e pouco, quase 4 mil dólares, é um preço muito elevado numa lente só, né? Principalmente pro nosso caso aqui. Então se a Desio chegasse com uma opção mais custo-benefício ainda com a tecnologia deles, com a ótica deles, seria bem interessante. Claro, tudo que eu tô sugerindo aqui de melhorias não é para menosprezar essas lentes, muito pelo contrário, elas já são fantásticas como elas são. Só que lógico, eventualmente o mercado, as marcas conseguirem avançar nas tecnologias e ainda manter um baixo preço, daí vai ser fantástico, porque claro, hoje em dia é muito difícil avançar a tecnologia e o preço consequentemente não subir. Basicamente cada onda que vem a gente vai surfando ela, aproveitando e desfrutando dela da melhor maneira, aquela história. Tá alto para carpir, tá baixo para roçar e tá molhado para queimar. Não tem o que fazer, relaxa e goza, né? Literalmente isso. Então, para você que está pensando em entrar no mundo das lentes cine, seja para comprar, seja para alugar, essas de fato são opções fantásticas. Uma maneira de se diferenciar no mercado, principalmente esteticamente, começar a produzir coisas com mais profundidade, com mais característica e ainda ter a possibilidade com essas lentes parafocais de fazer aqueles zoom à la Sergio Leone para ficar bem charmoso aí e fazer um negócio bem diferente, super atemporal. Obrigado por você que assistiu até agora, por favor deixe seu like caso tenha gostado, lembra de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, isso já nos ajuda muito. Até a próxima.